Não, então vamos começar. Pessoal, deixo vocês agora no comando do Igor, vocês vão estar super bem. Já tem gente aqui falando que aguentaria ficar 3 horas com o Igor, 2 horas. Então, pessoal, fiquem aí, uma boa webinar. Eu volto a falar com vocês no final. Igor, o comando está contigo agora, uma boa webinar também. Maravilha e obrigado. Bem, gente, boa noite a todos aí, primeiramente. Sempre um prazer estar aqui. Deixa eu ver se eu consigo mostrar meu rosto aqui. Show, mas onde que tá o webcam? Achei. Vamos ver se aparece aqui. Bem, antes de tudo eu queria agradecer a presença aí. É sempre um prazer. Eu queria me apresentar um pouco. Bem, eu sou trader há cerca de 14, 15 anos mais ou menos. Fui o fundador das salas ao vivo em todas as corretoras aí. Fui eu o primeiro a montar as salas ao vivo que chamavam-se Trade ao Vivo, né? Então, hoje eu faço parte da equipe da Clear Corretora e meu objetivo hoje aqui vai ser passar sobre o tema fractais, tempo gráfico, né? Como interpretar, onde que ele pode usar, o que ele pode ajudar a gente. Então, só lembrando, eu vim substituir o Fernando Góes, que tinha palestra, ele não pôde, teve um problema, e eu estou aqui no lugar dele. Peço encarecidamente desculpas aí por esse transtorno, e espero agradar a todos aí, tá bom? Fiquem com Deus aí. Bem, deixa eu estopar aqui a minha câmera. Vamos lá. Deixa eu ver se eu consigo pôr aqui um... Esse aqui, pronto. Montei um PowerPoint aqui. Bem, gente, quando a gente fala que tempo gráfico é fractal, significa uma coisa bem simples, né? O que é fractal? Fractal são mesmas formações em dimensões menores, tá certo? Então vamos pensar o seguinte, os galhos de uma árvore, eles são fractais. O que acontece? Se você olhar o tronco da árvore, e olhar a árvore assim por inteira, você vai ver uma formação. Os galhos menores, eles têm formação similar, porém em proporção diferente. Quando a gente traz isso para o mercado financeiro, a gente vai falar que os tempos gráficos são fractais. Ou seja, se você olhar o gráfico diário, você vai ver uma forma de movimentação. A gente conhece isso como teoria de Dow. O mercado faz topos e fundos ascendentes, topos e fundos descendentes. Né? E quando a gente desce a escala do tempo, ou sobe ela, você também vai ver a mesma formação. Topos e fundos ascendentes, topos e fundos descendentes. Isso é o termo fractal. Né? Então, como o tempo gráfico ele é fractal, a gente denomina que ele é fractal, significa que se você olhar, né, deixa eu só pegar uma ferramenta aqui, vamos ver se funciona. Vou riscar aqui a tela só para vocês entenderem. Se você olhar o gráfico mensal, você vai ver que o preço se move fazendo esse tipo de movimento. Mas quando você colocar o gráfico de 1 minuto, é a mesma coisa. Tá certo? Então, o termo fractal nada mais, nada menos do que ver o mesmo tipo de formação em perspectivas diferentes. Tá certo? Então, com essa informação, a gente chega a uma seguinte conclusão, né? Que para que o gráfico diário, o gráfico mensal, qualquer gráfico grande, tá certo? Faça uma perna de tendência de alta e uma perna de tendência de baixa e uma de tendência novamente, dentro desse tempo, se você for olhando os tempos menores, você vai ver nada mais, nada menos do que variáveis parecidas, em proporções diferentes, mas com o mesmo formato, tá certo? E isso dentro de cada tempo vai aparecendo, e é daí que se tira o nome que tempo gráfico é fractal. Você vai ver o mercado se movendo de maneira parecida, tá certo? Com as mesmas aparências, as mesmas formações, em perspectivas de tempo diferentes, tá ok? Então, a terminologia de fractal nada mais do que
você vê o mesmo tipo de formação em diferentes tamanhos, ok? Então, quando a gente fala de tempo gráfico sendo fractal, a gente quer dizer isso, tá ok? Até aí alguma pergunta, alguma dúvida aí no chat ou não? Reparem só, deixa eu ver aqui se eu consigo achar um gráfico melhor, né? Deixa eu pegar aqui o gráfico do índice, no gráfico diário, e aí vocês vão entender, né? Quando a gente risca, por exemplo, a perna de tendência de alta de um determinado tempo e uma perna de correção, você vai ver que dentro deles você vai ter tempos cada vez menores em formação, mas com a mesma característica, é isso que eu quero dizer, tá? Então o mercado move-se em tendências, essa é uma terminologia que todo mundo conhece. Porém, quando a gente fala em tempo gráfico, nem todo rabisquinho aqui para cima, para baixo, a gente poderia falar que é topo ou fundo de um determinado tempo gráfico. Vamos dizer assim, se eu estiver olhando o gráfico diário, a gente julgar que todas essas marcações que eu fiz é topo ou é fundo de um determinado tempo gráfico, no caso diário que eu estou mostrando, a gente está se equivocando, tá certo? Então, a gente precisa entender, quando fala de mercado financeiro, que o gráfico ele precisa ser limpo, né? Então, por exemplo, eu olhando o gráfico aqui, eu faria a seguinte marcação nele para determinar o que seria topo ou fundo do diário. Eu já conheço esse gráfico aqui, deixa eu ver só se eu consigo dar um zoom aqui, ó. Deixar melhor, pronto. Então, por exemplo, o gráfico semanal do nosso amigo índice, eu consigo marcar que isso aqui é topo, isso aqui é fundo, isso aqui é topo, este movimento é fundo e este é topo pelo gráfico do semanal. Se eu passar para o gráfico diário, olhando pelo semanal, eu consigo ver movimentações um pouquinho diferentes. Tá certo? E aí a gente consegue determinar até mesmo tempos menores do que esses que eu marquei, em proporções diferentes, tá certo? Porém, com a mesma tipo de formação. O preço faz topos e fundos, ascendentes ou descendentes. Então, a definição de fractal nada mais é do que você ver a mesma formação em escalas diferentes. Isso no gráfico é exatamente esse tipo de marcação que eu estou fazendo aqui, tá ok? Com essa informação aqui, gente, o que a gente tira, tá certo? Tem a pergunta do Igor Silva aqui, que ele fala o seguinte, ó. As diferentes análises em diferentes tempos gráficos podem ser invalidadas? Com certeza, né? Mas o mais importante de quando a gente pensa em tempo gráfico, né, como determinar o tempo gráfico, é dois cenários, né? A gente, por exemplo, se eu fosse falar para vocês aqui algo assim, né? Vamos ser parecidos com crianças de 5 anos, tá certo? Se eu determinar que esse é o movimento do gráfico semanal e fizesse uma pergunta para vocês assim, onde todos vocês gostariam de ter comprado ou vendido baseado na marcação que está em amarelo, tá ok? Então, 99,9% das pessoas vão falar o seguinte, olha, eu gostaria de ter comprado no caso aqui o ativo é o índice aqui, gostaria de ter vendido ele aqui, gostaria de ter comprado aqui, gostaria de ter vendido, gostaria de ter comprado, gostaria de ter vendido, gostaria de ter comprado e assim por diante, tá certo? Todo mundo é o espertalhão da coisa toda, ok? Agora, o que permite, quando você determina que preço é fractal, qual é a vantagem? A vantagem está em você entender que se tempo é fractal, você vai conseguir enxergar o começo do movimento em tempos inferiores. Então, por exemplo, você já tem a ideia que o mercado, por exemplo, aqui, ele caiu assim, ó. Eu vou marcar em verde, tá? E aí você consegue ver um rompimento muito mais cedo do topo do que de praxe você poderia pensar em aguardar, né? Então, basicamente, o que a gente consegue tirar desse padrão?
quando a gente passa a entender assim, tempo é fractal, é que seria possível a gente comprar cada vez mais próximo ou vender mais próximo da nossa zona de interesse. Tá ok? Então, quando você assume que preço é fractal, você praticamente indica o seguinte: bem, se preço é fractal, eu consigo determinar qual é o tempo que normalmente muda o comportamento do semanal nessa região e qual que muda ele nessa região. Ou seja, quando o semanal está no gráfico no topo, você vai entender que existe um tempo gráfico que dá o primeiro sinal para que ele possa cair. Tá ok? E da mesma maneira, quando ele estivesse no fundo, existe um tempo gráfico que, menor que ele, claro, vai gerar o sinal de compra muito antecipadamente em relação àquilo. E aí vai passar a se tornar possível o sonho de consumo de todos nós, que é o quê? Poxa, eu gostaria de comprar muito próximo do fundo, vender muito próximo do topo. A ideia do fractal permite que a gente pense dessa maneira. Tá ok? Então, passa a ser possível você observar o mercado onde, puxa, eu quero vender nessa região, quero comprar nessa região, quero vender por aqui, ó, sempre nos topos. Tá ok? Então, a ideia do fractal ela vai proporcionar que você seja mais assertivo. Claro, a gente vai ter que trabalhar com previsibilidade. O que seria previsibilidade, né? Vamos agora entrar em formação aqui para a gente entender um pouco, tá? Se eu puxasse, por exemplo, nesse movimento aqui, ó, algumas características, eu só quero que vocês entendam para a gente gerar a ideia do que seria o fractal, tá? Se isso aqui é uma perna 1, se isso aqui a gente consegue ver que a gente tem um fundo mais baixo que o anterior, eu já passaria a pensar o seguinte: bem, se o mercado tem fundo mais baixo que o anterior, eu posso supor agora que numa tendência de baixa ele testaria apenas o topo, que seria aqui. E com a ferramenta, por exemplo, de projeção, retração de Fibonacci, nós conseguiríamos medir o seguinte: a região onde o preço teria provavelmente encontrar resistência. Tá certo? Ele provavelmente encontraria problemas entre 50% e 61,8%. Perfeito. Então, assim, eu sei que o mercado move-se em tendência, eu sei que quando o mercado cai, ele provavelmente vai fazer pernas de 100%, retrações entre 50% e 618%. Então, adotando a postura que o mercado o preço é fractal, eu consigo supor, por exemplo, que daria para mim ver algo assim. Quando ele está na resistência, eu consigo ver exatamente como ele subiu até o ponto. E eu conseguiria fazer o quê? Ver a mudança de comportamento acontecendo. Então, eu teria um sinal muito próximo do topo para realizar minha venda, um stop teoricamente barato, baseado no tamanho do alvo potencial que eu poderia ter, que seria a repetição da perna 1 de novo. Ok? Então, a ideia de você trabalhar a questão de tempo sendo fractal é que torna-se possível vender muito próximo do topo e comprar muito próximo do fundo. Tá ok? Quanto à explanação que eu fiz agora, existe algum comentário aí de vocês? Eu gosto de matar as dúvidas durante, até para a gente já poder, caso eu pule alguma questão, matar a pane durante a apresentação, tá? Bem, eu vou seguindo. Se vocês tiverem Igor, alguma você consegue me pergunta, pode escutar? fazer. Sim, estou te ouvindo. Não, só te avisar que ali no chat tem uma opção de eu colocar em vermelho as perguntas, né? Tem uma flag ali vermelha.
Então, quando eu vejo que uma pergunta aqui está sendo direcionada com relação ao teu conteúdo, eu vou marcar ali com o vermelho, tá? E aí você... Beleza, o verdinho o que que é? O verdinho aqui já Ah, resposta. foi que você respondeu. Beleza, beleza. Tá bom? Show de bola. Valeu. Então, quanto a esse conteúdo aqui, gente, seria legal, né? Deixa eu só pôr aqui. Que a gente entendesse que para que uma perna de alta ou de baixa seja formada, deixa eu só mudar isso aqui para ficar mais visível. Para que uma perna de alta ou de baixa seja formada, uma perna de tendência ou de correção seja formada, você obrigatoriamente passa a ter que ter tempos gráficos fazendo tendência. Aí tem um detalhe que é importante a gente saber. Qual é o detalhe mais importante aqui? A gente trabalha com padrões, com formações. Então, por exemplo, os movimentos eles tendem a ser proporcionais. Então, quando nós temos uma perna de alta desse tamanho e uma perna de correção desse tamanho, é muito provável que a perna de alta seja do tamanho da perna 1, tá certo? Então, esse padrão aqui tende a ser repetido aqui. Então, como é que a gente vai saber, por exemplo, que o movimento é de um tempo gráfico e é de outro, né? Aí é isso que eu quero chegar agora. No caso, em momentos mais tumultuados, aí a gente não vai conseguir tirar a leitura. Mas quando o mercado assenta, você vai descobrir o seguinte, ó, que a perna de baixa de um determinado ativo, ela é constituída por uma tendência de baixa de um outro determinado ativo. E é visível. Vocês vão perceber nitidamente que o mercado fez tendência de baixa e depois ele vai fazer sempre com movimentos de teste de fundo, teste de topo, reversões. Tá certo? Então, o que acontece? A gente consegue pegar o sinal muito justo, acompanhar a tendência do tempo menor e levar por onde durar esse movimento. Tá certo? Bem, eu tenho um exemplo aqui que fica mais fácil, que é um gráfico intraday. Deixa eu só passar aqui para vocês entenderem. Vamos lá. Esse padrão aqui que eu vou mostrar, ó, é como Charles Dow falou para a gente que o mercado se movia. O verde, tá certo? O mercado move-se em tendência. Ele faz uma perna 1, uma perna 2, faz uma perna 3 e uma perna 4. Ou seja, as ondas vão quebrando sempre acima das anteriores e recuando menos. Na tendência de baixa, seria o oposto. As ondas recuam mais e quebram antes do que a anterior tinha quebrado. Tá certo? Quando o Charles Dow fez isso, a gente depois descobriu que Elliott conseguiu ver dentro da tendência que Charles Dow mostrava que o mercado movia-se dentro de uma perna 1 em tendência, que ele deu o nome do fractal 5-3, tá certo? Com essa história do fractal 5-3, para a gente entender o que por que ele chamou de fractal? Exatamente que ele identificou que o mercado fazia 5 pernas a favor da tendência e 3 contra, tá certo? Como o fractal seriam pernas de tendência e pernas de correção, ele adotou o nome de fractal 5-3. Mas dentro desse padrão, ele mostrou para a gente coisas muito mais importantes. Por exemplo, que dentro de uma tendência de alta, primária, né? Você operando um fractal inferior ou um tempo gráfico inferior, você vai poder, por exemplo, iniciar uma venda sem ter êxito, né? Porque isso aqui é um movimento bacana, padrão, bonito, mas muitas vezes, o que acontece, né, gente? O movimento 1, 2 está aqui, o fractal 5-3 ele vai aparecer assim, né?
E aí, por a gente não perceber, por exemplo, que o mercado está em tendência de alta no tempo gráfico azul, e a gente, por exemplo, isso aqui podia ser 15 minutos em tendência de alta. A gente vai iniciar uma operação no gráfico de 5 minutos aqui, e depois a gente vai dar nome para isso aqui como, eu fui violinado, tá certo? Então, o que Elliott determinou para a gente, tá certo? Que é tão importante quanto identificar a tendência, ele chamou a atenção para que a gente pudesse medir aonde é que está aparecendo uma venda ou uma compra. Aí eu quero que vocês entendam o seguinte. Uma compra, imagine o seguinte, a gente ignorou o tempo verde e está operando o vermelho, tá certo? Vamos supor que o mercado esteja começando o movimento. Deixa eu só voltar essa tela aqui para trás, que aí vai ficar legal, quer ver? Pronto. E agora vocês vão entender o que eu quero chegar. A gente tem um tempo gráfico que está assim, ó. Você sabe, por exemplo, que Elliott determinou que o mercado move-se assim. Só que, o que significa amarelo e vermelho aqui? É a mesma coisa que eu mudar vermelho com um azul. Ou seja, cada vez mais o movimento torna-se menor dentro daquele tempo gráfico, correto? E aí o que acontece? A gente vai perceber que o espaço para que um determinado tempo caia em determinados pontos, ele é pequeno, porque ele vai diminuindo gradativamente. Porque se isso aqui for uns 60 minutos o amarelo, o 15 minutos vai ser o vermelho, os 5 minutos vai ser o azul, e dentro disso vai ter do azul um verdinho aqui, ó, subindo. E aí, quando a gente passa a operar, por exemplo, day trade, a gente precisa saber a posição dos outros tempos gráficos justamente para não iniciar uma operação quando o 5 já está quase no suporte, né? Então, com essa informação que tudo é fractal, você tem agora a maior revelação de todas aí, que para mim mudou o meu conceito, né? Quando você passa a olhar os tempos gráficos, por exemplo, você imagina que o seu gráfico de 60 minutos tem essa formação e para trás dele você já teria algo assim, ó, só para ficar mais claro, tá? Ou seja, você consegue ver nitidamente que é uma tendência, tá? É uma tendência. O que Charles Dow fala para a gente? Você tem que supor que a tendência de alta vai continuar. Perfeito. Se você olhasse os 60 minutos, você vai falar assim, bem, eu não quero vender, porque isso aqui é uma tendência de alta e ele já retraiu 60%. Mas às vezes ignorando os 60 minutos, não observando como ele está, muitas vezes você vai chegar lá nos teus 5 minutos e os 5 minutos vai estar vindo assim, né? Então, quando a gente fala em tempo gráfico, o que eu quero chamar a atenção de vocês? Uma coisa é os seus 5 minutos, está dando o primeiro tom de venda aqui, né? E aí, você teoricamente tem toda a perna de baixa de 60 minutos, a perna da correção, para acontecer, né? Então, esse trade aqui, ele é altamente provável que ele vai realmente pagar o movimento dele. Ele vai, o seu indicador está dando uma venda, o preço está rompendo o fundo, e aí é provável que ele vai romper, vai fazer a projeção dele. Agora, o cenário muda se você não observar os 60 minutos e você começar a querer realizar vendas em pontos onde é região de suporte em determinado tempo. E aí o que vai acontecer? Qual é o alvo que você tem aqui, né? Você tem um alvo muito pequeno ou inexistente. Está prestes ao nosso gráfico de 60 minutos, lembrar que ele está em tendência de alta e voltar a subir. E aí é quando as pessoas falam assim, nossa, eu fui violinado.
O mercado é sacana. Isso vai acontecer a todo momento, tanto na venda quanto na compra. Então, a importância de você determinar que preço é fractal é justamente por isso. Imaginem esse cenário. Poxa, aí você vai lá olhar o gráfico de 1 minuto, faz 4 horas que o danado está subindo. Aí quando você chega, ele está fazendo assim, dando um rompimento aqui em cima. E aí você não observou que os 60 minutos já meio que no alvo pode estar saturado. E aí falta a tendência de baixa. E aí você está iniciando uma compra justamente onde não há necessidade de comprar. E devo esperar uma correção. E aí muita e que determinados fundos e topos podem ser rompidos dentro de tendências de alta e de tendência de baixa, ou seja, você pode ter um rompimento de fundo de 5 minutos e não necessariamente você está focando em uma tendência de baixa, e sim pleiteando uma compra, porque seu gráfico de 15 chegou numa região de compra e assim por diante. Tá certo? Nesse gráfico aqui, ó, está bem nítido o que é o fractal 5-3, né? Que dentro de uma tendência de alta, ele vai fazer 1, 2, 3, 4, 5, ABC para baixo, né? Foi isso que fez. Essa informação que mais tem valia para a gente. E se a gente agora observar esse gráfico, vocês vão conseguir entender o que eu quero dizer. Cada máxima de vela, cada mínima, né? Ela é o quê? Um topo, um teste de fundo. Um topo, um teste de fundo. É os tempos menores, mudando de comportamento, para chegar lá. Então, em determinado momento, quando você vai vender, você vai falar, puta, fui violinado. Mas não é violinado. Você não observou que você tem tempos gráficos e esse tempo gráfico vermelho estava numa região de suporte. E aí você não pode iniciar uma venda ali. Tá certo? Nesse outro exemplo que eu trouxe aqui, ó, é como se você enxergasse uma tendência de alta. Tá certo? Agora, perceba, isso aqui é um gráfico de 5 minutos do índice. Não faz muito tempo, acho que fazem 2 semanas. Mas reparem como é que o mercado se movimentou. A grande maioria das pessoas só vê isso. As pessoas mais bem preparadas, elas conseguem ver as verdadeiras mudanças, entendendo o que é ponto importante e o que não é. Tá certo? E aí está tudo marcado no gráfico. É uma questão de leitura, uma questão de visão de ótica. Você enxergar como é que o mercado se movimenta e lembrar que ele sempre vai fazer o padrão da reversão. Então, por exemplo, todo mundo fala assim, vou comprar um rompimento de 5 minutos, né? Então, o que passa a acontecer? Eu vou comprar quando o preço passar daqui. É o rompimento do topo. Né? Mas se você observar direitinho o mercado, você vai ver que o seu tempo menor, ele vinha em tendência, e é possível notar isso pelas velas, e ele muda de comportamento. O que é mudar de comportamento? Nesse padrão aqui, ó, que eu vou riscar, você tem nitidamente vendo que o preço não supera o topo e rompe fundo. Não supera o topo, testa fundo. Olha a mudança, ó. Topo mais alto que o anterior. Então, a gente, propriamente dizendo, a gente consegue mudar, ao invés de determinar que o teu ponto de compra é aqui, e agora, a partir desse momento, o teu ponto de compra passa a ser aqui. Em qualquer tempo gráfico vai ser assim. Bem, Igor, mas isso aí é complicado. Bem, vamos voltar só um pouquinho, só para vocês entenderem um pouco da teoria. Como o gerenciamento de risco vai compensar aqui?
quando o mercado faz perna de tendência, perna de correção, perna de tendência, tem uns detalhes importantes aqui. Todo mundo aqui sabe. Essa perna aqui tem quanto tamanho? Vamos lá, pessoal do chat aí. Ó, o Carlos Torres, o Daniel Raul Ávila, 50 a 61%. É a retração. Perfeito. Bem, então a gente está falando que é o seguinte. Isso aqui é 60%. Se eu startar a compra aqui, e eu supor que o mercado vai se movimentar em tendência, me sobram apenas 40% aqui. Ou seja, você está jogando fora 60% do movimento. Então, assim, eu adotei fractal como padrão porque eu comecei a falar assim, pô, não é possível. Sabe tirar uma leitura? Basicamente, a ideia de comprar, ela vai vir aqui assim, ó. O mercado está corrigindo. Ele vai romper o topo anterior e vai te dar a compra aqui. E a partir desse momento, você tem agora não mais 40% de alvo. 70% do movimento vai ficar para você. Aí quando eu errar? Bem, quando você errar, você vai tomar stop pequeno. Se você for um cara inteligente, né, você consegue, por exemplo, entender que a partir do momento que a Azul mudou de comportamento, não poderia perder aqui. Ou gerenciar o risco, né, para cá. Isso vai fazer com que a gente pense no fractal com mais carinho. É você entender que a formação que o mercado apresenta para a gente todo dia, ela é previsível. Tá certo? Então, sendo previsível, por que não otimizá-la, entendeu? Aí, o que eu quero chegar aqui para vocês? Isso aqui é tendência de alta, é tendência de baixa, não importa. O que você importa para a gente que faz trade, que faz swing, é exatamente gerenciamento de risco. O que eu quero que vocês pensem? Você não vai deixar de comprar tendência. Você sempre vai estar comprando tendência. Porém, você entende que a mudança de comportamento, ela se torna visível e possível. Isso vai permitir que, por exemplo, nós venhamos a operar tanto as pernas de correção, porque a gente consegue ver a mudança de comportamento, tanto quanto as pernas de tendência, porém no seu início. Então, assim, por que você faz assim? Estou tentando mostrar para vocês. Primeiro de tudo, eu consegui entender que eu consigo fazer o que eu sempre quis fazer. Eu praticamente consigo vender topo e praticamente consigo comprar fundo. Consigo vender topo. E aí, como crianças de 5 anos, todos vocês gostariam de fazer isso. Apenas talvez não tenham visto dessa maneira ou não entendam quais são os tempos gráficos que vão permitir que vocês façam isso. Mas essa é a vontade de todo mundo. Você não quer ter 40% só de alvo para cima. Você quer ter 70%, 80%, 100% de alvo. Por que você vai ficar com 40% se você sabe que ele vai mexer 100%? São perguntas que eu me fazia. E aí foi quando eu falei assim, bem, eu vou adotar a prática do fractal. Eu vou entender que o preço move-se assim.
Perfeito. Bem, deixa eu dar uma olhadinha aqui só num padrão. Vamos ver se eu tenho um gráfico de 1 minuto aqui no índice. Reparem só. O que eu estou falando vai acontecer na prática, tá certo? Vou pegar um começo de movimento só para vocês entenderem, tá? Olha, na prática, o que seria? Bem, de repente você está olhando o índice hoje. Você viu que ele fez perna 1? Falou, puxa, complicado. Não foi, né? Só que reverteu a tendência, eu falei, tem que pegar 2. Aí você vem aqui e vai fazer assim, ó. Tudo bem, então o mercado fez uma perna 1 aqui. O que eu sei que ele vai fazer? Ele normalmente volta para cá na retração. Perfeito. Isso aqui é conhecimento público. Todo mundo pensa dessa maneira. Tá certo? Eu preciso acreditar que o mercado vai subir, mas me respondam uma pergunta. Quem aqui consegue comprar o preço sem acreditar que ele vai subir? Tem alguém aqui que compra achando que vai cair? Ou vende achando que vai subir? Não, não tem ninguém aqui que faça isso. Perfeito. Então o que eu faria aqui? Eu acredito na compra. O mercado está forte. Beleza. Quero comprar. Bem, mas não quero comprar o rompimento de topo, porque eu normalmente me lasco. Perfeito. Então você vai fazer o quê? Você vai pegar a perna 1 e marcar onde o preço tenderia a retornar. E aí você vai falar, bem, esse preço aqui ele tem suporte, porque diz Charles Dow que o mercado faz lá perna 1 e perna 2. A perna 2 eu sei que é entre 50 e 61,8. Então quando ele chega na região de suporte, eu estou de olho, só que naquele momento eu já tenho uma visualização privilegiada na frente de todo mundo. Eu já sei que ali é uma região de suporte. Já sei. E aí eu estou acompanhando o preço. Bem, ele chegou no suporte. Eu quero comprar. Posso comprar risco? Posso. Não, mas eu quero esperar. Eu consigo ver nitidamente como o mercado está se comportando, gente. Você consegue ver como o mercado vem se movendo. Aí você fala, bem, então se ele chegou no suporte, aqui é provável que apareça meu sinal de compra. Mas ele está caindo aqui, o tempo vermelho está caindo. Não vou antecipar. Quais são as regras? Tem que quebrar a linha de tendência. Perfeito. Vamos ver se ele quebra a linha de tendência? Opa, você já vê assim, não, tem algo diferente aí. Ué, o mercado estava caindo aqui, igual vermelhinho, ó. Topo mais alto que o anterior. Bem, então se ele tiver certo, ele precisa fazer um teste de fundo e mudar o comportamento. Opa, olha aqui. Nesse caso, tá? Nesse caso, é algo diferente, mas ó, subiu até aqui. Aí ele vem para cá, ó, e para. Eu consigo entrar? Olha isso aqui. Eu estou de olho neste camarada, supondo que ele vai fazer isso, e eu consigo ver o outro camarada, vá para cima, teste de fundo e apontando aqui. Será que eu consigo antecipar um pouquinho da minha compra nesse ponto e colocar o meu stop aqui, ao invés de comprar aqui, vou até comprar aqui, ó, com stop aqui? Será? Será que olhando eu vou conseguir ver a mudança do preço? Será que não está claro que o mercado sempre está em tendência? Será que quando esse cara aqui rompe, esse aqui, eu já não tinha a ideia que se isso aqui é uma tendência, eu tenho topo mais alto que o anterior, fundo mais alto que o anterior. Eu já não sabia que o preço tenderia a
repetir esse movimento para cá? Não é a teoria? A gente está inventando algum número? Bem, esse é um exemplo. Será que não dá para ver? O tempo menor sumindo? E mudando de comportamento? Será que não dá para entender que a tendência de um determinado tempo é uma perna 1 e quando ele muda de comportamento é que vai aparecer a 2? São perguntas que eu comecei a me fazer quando eu estava operando. Tá certo? Aí, onde que entra a teoria e a prática? Né? A teoria é perfeita. Não, fractal 5,3, o mercado sobe, desce, faz retração, 61%. Só que na prática acontece muito disso, né? Por exemplo, o cara está olhando o gráfico de 1 minuto e fala, não, agora vai romper um fundo aqui, eu vou meter ele na venda. E aí ele vende e volta na cara. Aí ele fala, não, fui violinado, o mercado é ruim. Mas não é por isso. É porque, quanto menor o tempo, mais fácil a mudança de comportamento dele. Tá certo? Bem, esse aqui é o finalzinho do índice. Vamos ver se a gente vê mais um pedacinho aqui, só para concluir a parte do fractal, né? Olha que movimento bonito aqui no índice, ó. Lembre-se do comentário que eu fiz, tá? Os movimentos têm a mesma proporção, tá? Olha só. Deixa eu só dar zoom aqui para ficar mais claro. Se eu estou olhando esse cara aqui, ó, como perna 1 e ele como 2, eu consigo chegar à conclusão aqui que eu tinha alvo para 135. 100% do movimento. Agora, olha direitinho aqui como é que isso aconteceu. Então, a gente está de olho nesse cara. Ó, perna 1, perna 2 na retração, alvo de 100%. Repara só. Aqui ele falou que estava caindo. Aí ele muda o comportamento. Ó. Mudei. Testei fundo. Vou embora. Olha a mudança. Ó. Fundo mais baixo que o anterior. Aí ele vem. Ó. Tendência. Forma-se canal. Olha a mudança. Ó. Agora na compra. Quebra o canal. O que era suporte vira o que era resistência vira suporte. Tendência. Opa, deu meu alvo sair. Então, o colega que perguntou aí é o Clayton Ferrari. Por que a perna não começa lá atrás? Porque eu acabei de te falar que os movimentos têm a mesma proporção. Então, assim, muitos dos movimentos você só vai descobrir que ele era depois, entendeu? Ah, esse era do 1 minuto, esse era do 5, esse era do 15. Então, você tem que ficar de olho na proporção do movimento, entendeu? É exatamente isso que você tem que procurar. Eu fiz uma regrinha aqui, e aí eu vou entregar para vocês, só para vocês estudarem, tá? Deixa eu ver se eu acho aqui fácil. Minha apresentação do começo. Olha só. Os meus tempos gráficos hoje, gente, eles são os seguintes.
Quando eu quero a referência do mensal, tá? O tempo que dá sinal é o diário. Enquanto o diário estiver em tendência, a perna do mensal está ocorrendo. Quando eu olho o semanal, o meu sinal vai aparecer nos 60 minutos. Ok? Se eu estiver olhando o diário, o sinal vai aparecer no 15 minutos. Se eu estiver olhando o meu 60 minutos, o meu sinal ele vai sair nos 5 minutos. E se eu estiver olhando o meu 15 minutos, a mudança do comportamento ela sai no gráfico de 1 minuto. Se eu estiver olhando 5 minutos, a gente vai ter que estar olhando o gráfico de 72 ticks, que aqui no Profit Chart tem. E aí você pode colocar os ticks lá para você. A cada 72 negócios sai. E se eu estiver olhando o meu gráfico de 1 minuto, o teu sinal vai sair no gráfico de 21 ticks. Decorem isso. Eu já decorei, tá? Então, o que eu quero dizer? Olha só. Deixa eu ver se eu consigo colocar aqui OGXP3. Deixa eu ver se eu consigo colocar o gráfico mensal. O que eu estou falando para vocês? Eu estou falando o seguinte. Quando o OGX estava aqui, você consegue ver o seguinte. Perna 1 para baixo, região de teste de topo, retração e possibilidade de queda. Pois bem, eu quero que vocês olhem isso aqui. Ó. Esta região na OGX, o topo, a máxima, tá? A máxima. Quem vai dar uma venda é o diário. O diário tem que romper fundo. E assim, não precisa ser muito inteligente. É só você ir lá olhar. Eu vou mostrar, tá? Só quero que vocês atentem ao seguinte. O mercado, ele tinha formado uma linha de tendência. Tá? Quando quebrou a linha de tendência, vai. Mas olha só. Isso aqui é... Sei lá quanto que já mudou isso aqui. É ruim até de precificar, tá? Esta máxima, vista pelo diário, vai aparecer um rompimento de fundo do diário, quebrando a linha de tendência. Era o sinal que você tem que pular fora do barco. O mensal está na região de teste de topo e o diário está abrindo o bico, meu. Aí, como é que você pegou a venda da GX? Porra nenhuma. O que eu quero que vocês entendam é que a gente só fica mal colocado quando a gente quer. Então, o que vai acontecer nesses pontos? Você vai ver nitidamente que, naquele momento, aqui está ruim a GX, porque ela já... Mas, repara, como é que o preço estava subindo aqui? Ó, quebrou a linha de tendência, testou o topo, rompe fundo. O que mais você quer aqui? Bem, esse é o exemplo do mensal. Tá?
Se a gente pegar aqui PK4, que é um papel também que deu uma desgringolada para baixo, né? Por semanal. Vamos pegar um movimento mais recente aqui, tá? O que eu estou falando para vocês? Estou falando que o cara que muda o pivô aqui, ou seja, estou falando que o cara que muda isso aqui, o cara que vai gerar a mudança é os 60 minutos. Então o que você pode fazer? Marca esse topo. Marca esse fundo. E marca esse fundo aqui. O que em todos os casos a gente vai ver aqui? É só olhar os 60 minutos. E aí você vai entender que nos círculos, os 60 minutos muda o padrão. Ou ele vai quebrar a linha de tendência ou ele vai romper um topo. Então o primeiro círculo está fácil de ver. O que está fácil de ver? Que o cara que derrubava era os 60 minutos com a linha de tendência bem nítida aí. Aí ele fez perna 1, perna 2, não rompeu o fundo, mudou. Olha os 60 minutos. Foi, primeira chance. Aí ele vai embora em tendência. Vai durar muito? Não sei. Talvez não. Mas e lá no topo, será que apareceu alguma coisa? Estou sem histórico. O histórico meu de 60 minutos está pequenininho, tá, gente? Então eu não vou conseguir mostrar para vocês aqui o restante, porque sei lá por que não tem histórico, tá? Talvez não atualizou ainda. Mas vocês que têm histórico aí, vocês podem olhar, tá? Vamos para os tempos mais recentes aqui. Hoje, por exemplo, no índice. Tá? Vamos pegar aqui, ó. Movimento claro do índice. Ó. Perna de tendência de baixa, perna de tendência de alta, perna de teste fundo, tendência. A pergunta sempre é a mesma. O que será que acontece aqui? O que será que acontece aqui? O que será que acontece aqui? Aí já dá para ver daqui, ó. Não precisa ser nem muito esforçado. Ó. Olha aqui, ó. Olha a mudança aqui, ó. Olha a quebra da linha de tendência. Então, se vocês olharem esse ponto no gráfico de 5 minutos, e puxar lá para trás, puxar a bolinha, vocês vão conseguir ver o que eu estou falando. Olha a mudança. O cara que derrubava estava em tendência de baixa, ele muda. Se você quisesse antecipar, ó, linha de tendência, espera romper. Aí, ó, aqui é um cara maior ainda. Perna 1, perna 2, perna 3. Sempre em tendência. Rapaz, o colega que pergunta ali, eu quero ver isso. Eu dou aula há 12 anos, certo? Então, todos os dias eu olho centenas de gráficos, centenas de formações de gráfico. O que você tem que pensar? Isso aqui
Não é mistério, é repetição. Tá certo? Então, quando a gente está falando aqui sobre day trade, swing, o tempo gráfico é uma estratégia. A gente usa hoje a, a questão é o seguinte, a gente tem usado a análise técnica como o fim da operação. E ela é o meio, entendeu? A gente tem que olhar o mercado e tirar. Pô, eu sei que o mercado faz topo e fundo ascendente, topo e fundo descendente, mas a grande sacada é você montar uma estratégia para que quando der certo, você ganhe bastante dinheiro. E quando der errado, você ganhe pouco. Não tem a ver com ganhar ou perder, entendeu? Tem a ver com quando dá certo e quando dá errado. Não importa se você em 10 trades perca 9. Aí você vai falar, mas como não? Eu perdi 9. Cara, se você perder sempre R$ 100 quando perde, você vai perder 900 em 10 oportunidades. Mas se a vez que der certo você ganhar 5.000, vai valer a pena. Esse é o grande lance da coisa. As pessoas confundem, achando que eu vou demorar. Vai nada, é treino. Ah, como que eu vou treinar? O mercado parado enche o saco. Cara, põe na tela, grava teu vídeo todo dia. Grava o pregão, à noite vai estudar. Fim de semana. Não quer operar? Usa a conta demo. Usa aí o Profit Chart simulador. Tá certo? Tem N maneiras, mas não tem como desenvolver isso ou aprender isso num curso. Porque isso é repetição. Tem certas coisas, por exemplo, feeling, não se ensina, né? Você adquire, você acumula experiência e ao longo do tempo, aquilo que era mais difícil, deixa de ser difícil. A gente tem aí, a grande maioria sabe do que eu estou falando. O cara, quando ele vai operar a primeira vez, pô, é difícil, você tem dúvida, você acha que vai perder teu dinheiro, que o mercado, sempre te falaram que bolsa era terrível. Mas aí você opera uma vez, duas, três, bolsa nada, seu pôr stop é tudo certinho. Preencher a boleta da corretora era difícil. Quando vocês pegaram o Profit Chart com roteamento, era estranho, era diferente, você não estava acostumado. Mas com o tempo ficou rotina. A rotina, a repetição faz a coisa se tornar fácil, gente. E a ideia de tempo gráfico ser fractal é justamente para você conseguir otimizar. Se vocês olharem o mercado agora, de forma calma, sem o dinheiro de vocês estar no jogo, é óbvio que você vai olhar e falar, olha, aquilo que ele falou ali, né? Por exemplo, eu vou mostrar a tela aqui de novo. Ó. Olha que engraçado. Como você agora, você vai falar, caramba, não é que o cara tá certo lá mesmo, ele tá falando. Eu tô vendo aqui, ó. O mercado veio para cá, veio aqui. Aí ele rompe o fundo. Só que aqui, ó, é uma retração. Então o tempo que está dando venda aqui no azulzinho é pequeno. Se eu vender aqui, eu vou falar para os meus amigos no Facebook que era violinada. Porra, mas não era violinada. Era saber que ali não se vende. Olha quantas vezes você vai tomar violinada se você ficar vendendo qualquer tempo gráfico. Olha as vendas na retração aparecendo a todo instante. E aí o cara vendendo fundo na retração. Não, mas o mercado é filha da puta, ele violina. Porra, monta uma banda, cara, em vez de ficar tomando stop no mercado. Olha o gráfico agora. Olha lá, mais uma aqui, ó. Vai tomar outra violinada. Está vendendo em retração o tempo todo. Será que você não entende que o mercado ele se move em tendência o tempo todo? Porém, existem tendências que duram bastante e tendências que terminam no estalar de dedos. O que é fractal? Fractal são os tempos gráficos, porque eles se movem com as mesmas formações. Todos eles vão fazer topos e fundos descendentes e ascendentes. O que vale é ter rompimento de fundo, rompimento de topo, ou realmente é você falar, bem, dentro da minha estratégia, isso aqui é um suporte, eu não vendo aqui. Tem um rompimento de fundo, foda-se, eu não quero. Ah, não, mas o analista, cara, pelo amor de Deus, né? Será que não dá para ver? Aqui, ó, tá parado, é mais fácil de você... É tudo de você mudar a forma de pensar, a forma de agir. Então, olha só, é tudo o que eu estou falando. Aqui olha aqui, ó. O cara tá olhando um tempo lá,
que é 1 minuto, aí ele pega 1 minuto aqui, ó. Mas, porra, será que se ele olhasse esse tempo, ele vai falar, pô, o 5 tá embaixo e já tá numa retração, eu não vou comprar aqui porque eu vou tomar uma fubecada na cara? Será que não dá para ver que o conceito que vocês falam para as pessoas, eu tô meio violinado, o índice é maldoso, ele é não sei o quê, ele está muito mais na gente não conseguir entender que o mercado tem um comportamento e eu assumo os riscos? Será que não dá para imaginar, por exemplo, aqui, ó, eu vou arriscar aqui de qualquer jeito porque eu não estou vendo. Opa, foi na retração. O que eu preciso? Eu preciso que o tempo que esteja subindo mude o comportamento. Será que eu não consigo ver aqui, ó, que o cara que vinha caindo, ele está aqui? Ó, vou até mudar a cor para ficar mais fácil. Deixa eu arrumar isso aqui. Essa aqui é para baixo. Aqui, ó. Será que agora, tá? Eu tô olhando, quero vender. Deixa eu mudar isso aqui também para transparente. Perna 1. Aí eu vejo, perna 2, né? Mas será que eu preciso vender em tendência? Ou se eu for paciente, eu consigo ver, ó. Caiu aqui. Ó. Ele veio daqui para cá. Aí ele vem aqui. Aí o cara vai e vende aqui, ó. Aqui é ponto de venda? Não. Aqui já tá o tamanho da perna 1 que você tá. Você vai iniciar a venda aqui? Tá maluco, né? Aí você vai, não, vou esperar. Aí você vê a mudança. Ó. Topo, fundo. Topo, aí ele foi lá. Aí ele vem, ó, cedeu. Opa, quebrou a linha de tendência, perna 1 para baixo no tempo menor. Testou o topo, não passou. Quando ele perde aqui, meu, aí você não tem só um tempo falando venda. Você tem esse cara falando venda e tem o verdinho, que eu vou riscar agora, que é o outro cara que deu venda. Ó. Perna 1, perna 2 e 3. Aqui já são 2 tempos gráficos vendendo. A tua probabilidade é muito, mas muito maior. É só uma questão de paciência, de olhar. Então, o Floresta, ele... assim, eu estou falando da parte fácil do mercado, que é assim, a teoria, tudo se vende, né, cara? Tudo se compra, é tudo legal. O mercado está parado, não mexe com ninguém. Então é moleza falar. Existem as variações da prática. Que, por exemplo, Elliott definiu lá 21, 23 padrões, onde o mercado vai romper topo e romper fundo, mas mantém uma tendência primária anterior. Eu simplifiquei a coisa toda para simplificar. O fractal 3 é o mais comum, porém, a minha ideia não é essa. É só entender que o preço pode romper um topo e romper um fundo, e não necessariamente ser uma boa venda, no caso de um rompimento de fundo, ou não necessariamente ser uma boa compra, no caso de um rompimento de topo. Então, quando eu simplifiquei assim, eu passei a olhar o mercado de outras maneiras. No sentido que o que vale muito mais é a estratégia. O que é estratégia? A estratégia não é o indicador que você está usando. Foda-se indicador, todos eles funcionam, todos eles dão errado. Nenhum deles ganha mais do que 50%, 60%. Se você quiser ser o cara que faça a diferença para o seu dinheiro, você vai ter que ter um mínimo de inteligência para falar, bem, eu preciso fazer a diferença, porque no longo prazo, esse indicador que eu uso, ele no máximo ganha 50% do tempo. Se ele ganhar 60%, as taxas corroem os 10% a mais. O imposto corrói, então você vai ficar negativo. Tem que pensar assim, para ser realista. Então, assim, eu preciso ganhar muito mais quando eu ganho e perder pouco quando eu perco. E não dá para não perder, não. Não dá. Só não perde quem não opera, quem não toma stop, porque essa é a regra. Stop é custo por se fazer negócio em bolsa de valores, tá certo? Então, nesse sentido, você tem que usar a análise técnica como meio, não como fim. O que é o meio? Ela vai te gerar pontos importantes e condições onde dá para mensurar qual que é seu risco, seu retorno, seu alvo, momento, força, isso tudo dá para mensurar com a análise técnica. Agora, a decisão de comprar num ponto idiota, vender num ponto medíocre, isso é culpa nossa. E quem é que faz isso? Somente se a gente aceitar que o mercado tem uma forma de se comportar. Se você entender esse comportamento, você vai resolver a grande parte das questões. Bem, gente, eu acho que estourou 1 hora aí, eu vou finalizar a apresentação e vou responder o chat, senão nós não vamos embora, entendeu? Ô, Rafael, acho que eu estou certo, né? Tem que responder as perguntas.
Sim, sim, vamos deixar um tempinho ali pro pessoal que tá. Não sei se você viu ali que eu coloquei um monte de bandeira vermelha, né? Teve Eu já vou pegar a bandeira vermelha aqui, porque senão daqui a pouco eu não respondo. Eu falo pra caramba, meu. Não, não sei, a gente ainda vai ter que selecionar porque para não avançar muito no tempo. Mas então, pessoal, fiquem tranquilos aí que o Igor já vai estar pegando as questões de vocês. Vamos lá, o Rodrigo Pazini, ó. Igor, como você faz para saber que os tempos gráficos e as marcações dos fractais estão alinhados para dar mais precisão na entrada? Ó, eu vou mostrar o que eu uso, mas assim, não existe uma regra, tá? Isso aqui que está na tela, vê se vocês enxergam aí. Minha câmera tem que desligar, senão vai ficar. Então, repara só. O que a gente sabe, Panzini? Rodrigo Pazini. Olha só. O mercado faz perna 1, perna 2, seja de alta ou de baixa, tá certo? Primeira coisa, você tem que ser um cara inteligente. Então, o que é ser inteligente? É você imaginar, para usar os fractais, duas coisas muito importantes. Primeiro, que quando você determina que ele é fractal, é aquilo que eu falei. Você sabe que o cara que vai fazer uma perna de alta ou uma perna de baixa, ele tem um outro cara que está em tendência de alta ou de baixa dentro dele. Certo? Aí você vai pensar assim, tá, beleza e tal. Então, o que você vai pegar? Como aumentar a probabilidade? Por exemplo, a primeira coisa é você olhar para o gráfico e vamos pensar que, num primeiro momento, você só tem visível esse ponto aqui, que é a perna 1, tá certo? Então, por exemplo, a perna 1 está pronta, né? Você já tem ideia que o mercado vinha daqui de cima. Você vai olhar para o mercado e vai falar assim, puta que pariu, está aparecendo uma venda no alvo da operação. Não vou fazer. Não dá para fazer operação mais aqui. Aí você vai falar, bem, eu entendo que está em tendência de baixa, eu entendo que está dando uma venda, mas meu dinheiro não nasceu para me jogar fora. Eu não vou fazer essa, por mais que ele caia 1.000 pontos. 50 centavos a ação vai cair. Não importa, não vou fazer. Aí o outro padrão é você falar, bem, então eu vou comprar. Só que aí quando você fala vou comprar, a visão é que o preço já se encontra na perna 2. Aí você vai falar, bem, você tem que analisar o tempo maior. Só que aí quando você olha, ele está dando uma compra aqui. Ó. A probabilidade dessa compra falhar, cara, é imensa. Não, mas e quando o mercado sobe sem parar igual hoje? Mosca branca, isso não acontece todo dia. Para de trabalhar com mosca branca, tem que trabalhar com o que é padrão, com o que está ali todo dia acontecendo. Aqui, a probabilidade é alta de tomar ferro e baixa de ter sucesso. Porque você só vai ficar com o dia que o mercado explode na tendência e não para mais. Na grande outra parte do tempo, ele faz topo e testa, ele faz fundo e testa topo. Então aí ele vai cair. Com essa exclusão, você vai fazer o que é mais importante, Rodrigão. E aí o que é mais importante? O mais importante em tudo que eu aprendi é você usar o que o Tite, o técnico do Corinthians, fala lá o tempo todo, a questão de previsibilidade. Você sabe que se você olha para o mercado e ele se encontra aqui, você sabe que não existe mais alvo comum. A probabilidade é ele vai corrigir. Então, aqui não existe venda, aqui existe. No máximo, eu compro contra a tendência. E quando o preço faz a retração, você também já sabe que ele provavelmente para por aqui. É a questão da previsibilidade. E aí, quando você topa usar fractal, você tem que supor uma coisa muito, muito inteligente. E aí que está o macete. Eu vou só marcar como se eu fosse vender, porque é uma tendência de baixa. Você vai a favor do tempo maior, que é o preto. Preto está na tendência de baixa. Vamos dizer que ele é o cara primário, tá ok? Quando você tem aqui, você tem que montar uma estratégia. Então, qual é a estratégia? Se eu tiver certo, eu vou vender aqui
e esse cara vai cair para cá. Pois bem, se eu vender certo, se eu estiver certo, ele não vai passar daqui. Então o que eu vou montar? Eu vou montar uma estratégia. Vou montar a estratégia que é, eu vou vender pequeno aqui, com meu stop aqui. Se eu tiver errado, eu perco com pequeno. O que é pequeno? Vamos pensar assim, eu vendo 25% da mão aqui. Só para você entender. Pensa dessa maneira. Pois bem, quando o mercado começa a cair, e aí você vai pegar aqui, ó. Aí você vai entender o que é estratégia, tá? Não importa como você vendeu. Ele mudou o comportamento, você vendeu. Aí você vai falar, vou vender aqui agora. Não, você não pode vender aqui. Você não pode vender aqui, porque aqui a probabilidade de ganho é baixa. Mas como assim, Igor? Ele foi lá na retração e está caindo. Mas o que todos nós sabemos? Quando você assume que fractal, toda tendência vira uma perna 1 ou perna 2. Eu tenho uma tendência de alta? Tenho. Então tem uma perna 1 para cima. É óbvio. Isso virou 1. Ou seja, quando volta aqui, é uma 2. E na 2 ele tem suporte. Então aqui, você tem probabilidade de errar ainda. Grande. Porque você tem o preto caindo, mas o verde talvez queira subir. Eu posso estar errado. E o verde vir me estopar. Vou aumentar a mão? Não, não dá. O que você vai esperar? O trade mamão com açúcar. O mamão com açúcar é o seguinte, o menor não vai ignorar o suporte e vai fazer isso. Quando ele chegar aqui embaixo, aí é a hora que você vai ver. Bem, agora não existe mais característica de tendência de alta, porque eu tenho tendência primária no azul de baixa, o verde já está fora da posição onde ele relativamente sustentaria uma compra, e aí quando ele começa a romper os fundos, próximo ao rompimento do preto, você senta o cacete nele. Porque agora você sabe que a sua probabilidade é muito, muito grande de estar correto. Só que quando você vender aqui, você não é besta. Você vai vender e vai colocar um stop no azul, porque ele não pode mais mudar de comportamento. E aí que você vai gerar seu stop pequeno, e aí você utilizou de uma estratégia. Você tem uma mão que, devido à venda de cima, ela tem um risco pequeno, porque está no tempo azul, e o teu alvo continua sendo toda a perna do preto para baixo. É isso que é estratégia. Você trabalhou na possibilidade de estar certo, precavendo da possibilidade de estar errado. Você sabia quais eram os pontos onde, se eu estivesse errado, onde provavelmente o mercado sobe. Então, o conceito básico é esse. Você tinha uma venda? Claro que tinha. Perna 1, perna 2 e a 3. Só que toda a perna 1, ela vira uma tendência no outro tempo. Então, para que o vermelhinho subisse, isso aqui virou uma perna 1 e aqui é uma 2. O que eu chamo isso aqui? Eu chamo isso aqui de região faixa de Gaza. Cara, só tem terrorista nessa porra aqui. É nego brigando ali, é o comprado e o vendido se matando na retração, porque o vendido quer bater mais, o comprado acha que sobe. Só que vai chegar um momento que você consegue ver que alguém ganhou a batalha. E aí, quando você sentir que a batalha está vencida pelo vendedor, que é a operação que você apostou, aí você vai saber por carga. Então você sabe que provavelmente para no amarelo, na retração. Tudo bem. Então o mercado faz assim e cai no amarelo. Opa. Aí ele vai aqui, tenta comprar, ó. Tô lá. Só que aí ele cede, ó. Quando ele vier para ceder, ele também tornou o movimento maior. E aí que você vai agora pegar ele de jeito. Porque quando ele fraqueja, ele põe um azul e esse outro cara aqui no jogo. E aí a tua probabilidade é vermelho vendendo, preto vendendo e azul vendido, entendeu? Aqui é alta probabilidade de obter lucro. Esse cenário, entendeu? Só que aí você tem uma condição onde todos os tempos falam venda. Quando você vende lá em cima, ou vende o rompimento de fundo, você tem isso, só que você tem risco grande e alvo pequeno. Trabalhando a estratégia em saber o que o preço provavelmente vai fazer, você consegue jogar risco para cima e para baixo e trabalhar com relação de risco-retorno de 7, 8 para 1, entendeu, Rodrigo? Pô, se cada pergunta eu responder com meia hora, lascou.
Vamos lá. O próximo aqui é o Floresta, né? Qual seria o tempo gráfico para ser trabalhado para quem está começando? É muito difícil responder isso, viu, Floresta? Porque assim, quanto maior o tempo, mais, vamos dizer assim, dinheiro você precisa. Porque demora, vamos falar de swing trade. A grande maioria das pessoas que chegam hoje são pessoas que têm pouco dinheiro. Essas pessoas tendo pouco dinheiro, elas têm que correr para os mini contratos. Os mini contratos, para serem baratos, eles têm que ser operados no day trade. Quando a gente fala no day trade, o cara tem que migrar pelo menos para 15 minutos, porque senão não dá para fazer. Operação de day trade é como se fosse a Ferrari da Fórmula 1, né? É o carro top, né? Que atinge uma velocidade muito grande, né? Quando você vai operar o swing, é mais lento. Então, assim, você já é o carro de lá de trás, que não só está com... mas não tem velocidade, entendeu? Então, é uma questão de perfil. Não tem como eu falar para você qual é melhor. Porque, assim, o que é melhor para mim é 1 minuto hoje. Se eu falar o que é bom para mim, você vai morrer do coração amanhã. Gráfico diário, eu tenho um treco. Eu não consigo operar gráfico diário. Então, você, ao longo do tempo, você tem que definir o que você quer para o seu dinheiro, quais são as suas expectativas, e aí você ir migrando devagar. Não é difícil e não demora muito tempo para você se sentir à vontade ou desconfortável. Porque tem a ver com as suas expectativas, tem a ver com o tanto de dinheiro que você esperava ganhar, o quanto você aceita perder. Então, você pode testar isso muito rapidamente, entendeu? A maioria das corretoras, maioria não, todas as corretoras, são obrigadas a fazer um teste de perfil com todo mundo que chega lá, porque é uma regra da bolsa, tá certo? Aquela regra é justamente para ela poder te encaminhar produtos mais de acordo com o perfil do cliente. E normalmente tem a ver com quanto está disposto a perder, qual a ação que você teria caso você perdesse muito dinheiro rapidamente, que é a questão do day trade. Se você for um cara descontrolado, isso pode acontecer. Então, tem tudo isso que você pode responder, tá certo? O Elias Prado, ele fala assim, ó, Igor, boa noite. Para as operações day trade, devo associar quais tempos gráficos para minimizar meu risco de perda? Eu acho que você tem que estar a favor do 15 ou do 60 e operar o 5 e 1, tá certo, o Elias? Nada além disso. Pode ter uma referência só. Claro que os 60 minutos ele só aponta para um lado e o 15 só para um. Então, assim, ele vai dar a direção. O meu trade é comprado ou vendido. E aí, toda vez que os 5 e 1 alinharem na venda, você vai junto. Ou, entendeu? Quando o 5 alinhar e o 1 alinhar junto, aí você cria um filtro. Mas você tem que ter a expectativa que o mercado é fractal. Até para você julgar se é uma boa venda ou uma boa compra, senão você está lascado. Vai ficar vendendo fundo vendendo topo e comprando fundo o tempo todo. Qual o tempo gráfico que define a tendência? O maior. Usa 3, Getúlio. Pega 3 tempos gráficos, pode ser 1, 5 e 15. A direção sempre está dada pelo 15 e pelo 60. Às vezes pelo diário, só que é uma coisa meio atípica, porque o diário às vezes tem consolidação, a perna de tendência dele é mais forte. Porém, os tempos menores para o day trade, ali, o 60 e o 15, eles estão ditando a regra do dia, entendeu? Então, operar a favor deles olhando o 5 e 1 é legal. No caso do semanal, com tempos inferiores que formam esse fractal, é semanal, diário 60, tá, ô José Alberto? E aí você vai trabalhar. Eu gosto muito de trabalhar com 2 tempos só. Então eu pego o maior e o menor. O do meio eu filtro, porque senão eu fico muito dependente de um sinal muito longo. E meu objetivo é operar o alvo do maior com o risco do menor. Basicamente, seria algo assim, ó, tá? Eu estou apostando que o semanal vai fazer tendência, então eu vejo perna de tendência, perna de correção. E o diário, ele vai fazer algo assim, ó, o diário. E os 60 minutos faria algo assim. Ó.
Então, eu buscaria o meu sinal de semanal começando pelo 60. E aí a história de pegar. Aí o que acontece? Como eu tenho muito alvo para cima do semanal, eu nem entro muito grande agora. Eu entro com 25% da posição. Tenho um stop que eu não deixo nesse fundo, eu deixo fora da zona de retração. E aí eu fico aguardando o rompimento do diário para aumentar. Então, por exemplo, o meu diário teria que fazer perna 1, perna 2 e a 3. Aí quando eles se realinham, aqui eu ponho mais dinheiro. E aí eu já coloco o stop no fundo do diário. Entendeu? Quando eles se realinham. Aí você tem semanal subindo, diário subindo. E os 60 minutos vai estar dentro do diário lá, fazendo tendência também. Entendeu? O próximo seria o Lincoln, o Joaquim. Tudo bom, Lincoln? Eu já venho percebendo essas operações, mas não conhecia a análise completa. Por favor, indicaria leitura, vídeos, etc. Cara, eu indico o meu canal do YouTube, mas na verdade eu não conheço ninguém aqui no Brasil que faça isso. Eu fui o cara que desenvolvi. Eu aprendi com o Bo. Não sei se vocês conhecem, acho que vocês conhecem o Bo Williams. Ele que trouxe a ideia de fractal. Eu venho estudando isso aqui há pelo menos 12 anos. E meu método é usar price action, eu não uso mais indicador. Os meus indicadores no gráfico, eles têm a obrigação de me mostrar posição. Ou seja, ele me dá uma relação entre preço e aonde ele se encontra. Resistência ou suporte. Só isso. As outras decisões é baseado em rompimento de fundo ou topo, porém de tempos pequenos para buscar alvos de tempos maiores. Ok, Lincoln? O outro colega aqui já foi. Hugo Getúlio já foi. Wilter, tudo bom? Tem como fazer estudo para o futuro a partir de hoje? Quais as probabilidades a partir de agora? Um desenho provável para o futuro e com as projeções possíveis? Claro. Dá uma olhada, por exemplo, nos últimos 2 estudos de domingo que eu fiz com o André lá no Infomoney. E eu tenho falado que provavelmente iria acontecer com o índice baseado nos fractais. Então, se você revelar, principalmente é rapidinho, né? A parte que eu falo de índice de dólar tem duração de 5 minutos, 7 minutos ali, que é o tempo que eu falo. Dá uma olhada lá que você vai ver. E aí é a questão do contexto de mercado. É claro que você tem que trazer o contexto, né? Como terminou hoje o mercado? O mercado terminou subindo. Amanhã eu vou achar que vai cair de maneira alguma. Todos os testes de fundo, para mim, é uma compra. Então, assim, 1 minuto, 5 minutos no suporte, 15, eu vou trabalhar comprado. A questão é, quando ele estiver no suporte de 1, você tem que saber qual é o tempo que muda o comportamento. Quando ele está no suporte de 5, qual é o tempo que está no comportamento? Então, pensa o seguinte. Algo assim, né? Como é que terminou o índice? Ele terminou fazendo uma perna 1 para cima. Perfeito. Só tem isso. Aí amanhã ele vai abrir aqui. Quando ele abre aqui, você não pode esquecer que esse cara está aqui, ó. Esse, ó. Certo? Então, esse primeiro cara é o verde testando o fundo. Só que aqui você sabe que verde muda de comportamento com esse carinha aqui. Se esse cara mudar o comportamento no suporte do verde, aí eu falo, bem, acredito que vai mais, aí eu compro com stop no fundo, entendeu? E aí eu suponho que verde repete a cacetada para cima. Ah, não, mas ele não abriu aí. Aí eu vou sempre olhando o tempo que está no suporte. Fechou assim, ele abre, cai para cá. Aí eu já sei que esse cara é o próprio cara aqui, né? Perna 1, perna 2. Então, mas eu também sei que esse cara vai mudar de comportamento. O cara que fez subir aqui, muda de comportamento ali. Então, quando esse cara aqui quebrar a linha de tendência, opa, aí é hora de entrar, entendeu? Sempre assim. Mas eu tenho o contexto de hoje para amanhã.